Boa noite. No episódio de hoje, nós vamos mostrar pra vocês os casos que mais marcaram esse programa. O Linha Direta foi um programa de televisão que marcou muita gente. Eu tenho certeza que se você assistia, ou se você assistiu uma vez que for, você se arrepia só de lembrar da musiquinha de abertura. Pra gente que se interessa por investigações, por casos reais, esse programa foi uma mão na roda, porque fez a gente conhecer alguns casos e saber um pouco mais até das investigações. Alguns casos acabam marcando a gente mais que outros, e por isso a gente fez essa lista com os casos mais famosos que já foram abordados no Linha Direta. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Vocês podem estar achando que aqui quem fala é o Domingo Meirelles, mas não é, aqui é a Cibele. Sei que a atuação foi ótima. Obrigada, Vitor, pela participação na abertura, foi ótimo. Oi, gente! Estamos direto do Linha Direta, direto do Linha Direta. Tudo bom? Vocês podem ver que a gente tá empolgado com esse episódio, né, com esse vídeo. A gente soltou um spoiler desse vídeo pra vocês e, gente, ficamos chocados com a quantidade de gente que ficou animada da gente abordar o tema Linha Direta. Porque se você não estava na última live que a gente fez, a gente falou que a gente vai falar sobre os casos do Linha Direta na próxima temporada do podcast Na Terra do Medo. E nesse vídeo, a gente vai citar alguns casos que foram mais famosos, assim, que foram abordados no Linha Direta. Mas antes da gente começar a falar dos casos, eu queria saber se você já tá inscrito nesse canal. E se você já conhece os nossos planos de apoio que a gente tem aqui na Terra do Medo. A gente tem o Apoia-se, que tem vários planos lá bacanas, dá uma olhadinha. A gente tem o Seja Membro aqui no YouTube. E a gente sempre passa o nosso chapeuzinho da bruxa, que é o nosso Pix, que é o cibelenaterradomedo@gmail.com. Fica à vontade, caso você queira e caso você possa apoiar esse projeto. É a menina super poderosa. Tem isso, gente. Aqui, eu, o Vitor e a Mariana, que participou dos vídeos do Halloween, a gente tem uma dificuldade de distinguir as músicas da Menina Superpoderosa, dos Simpsons e do Linha Direta. Sim, gente. Fala aí nos comentários se vocês também conseguem distinguir. Porque elas são parecidas, assim, quando a gente vai fazendo na voz, no... Deixa aí nos comentários que a gente quer saber se vocês também têm essa dificuldade. Das Meninas Superpoderosas agora. Eu fiz os três, entendeu? Um crossover. O Linha Direta, gente, foi um programa idealizado para ser uma versão Brasilis desses programas internacionais de investigação. Ele estreou em 1990, aí ele ficou ali 4 meses no ar. Fiquei chocada com essa informação quando eu tava ali pesquisando, porque eu não sabia que tinha ficado ali 4 mesinhos só em 1990. E nessa época, o Linha Direta era apresentado por um jornalista chamado Hélio Costa. Daí o Linha Direta voltou em 1999, apresentado pelo Marcelo Rezende. Essa é outra coisa que eu morria sem saber. E a versão que eu tenho mais familiaridade, e provavelmente é a versão que você também tem mais familiaridade, é a que o Domingos Meirelles apresentava, que aí foi a partir de 2000. O Linha Direta apresentava crimes mais factuais pra gente, e crimes que ainda não tinham sido solucionados. Às vezes era uma pessoa que estava sendo procurada por algum crime específico, então eles até disponibilizavam ali um número pra ligar. Sim, eu lembro que tinha até um número, né? E isso, eu acho que é o que dava mais medo na gente, assim, porque eram pessoas que estavam soltas aí. Tinha um retrato falado também? Eles soltavam quando tinha o retrato falado, às vezes tinha foto da pessoa. Então, assim, era um programa que ajudava mesmo a solucionar crimes, sabe? Esses crimes que a gente vê por aí, em jornal, esse tipo de coisa. Porque aí as pessoas ligavam, faziam a denúncia delas, e aí eles passavam pra polícia depois. Aí hoje, no vídeo de hoje, a gente vai listar casos, 5 casos, bem famosos, que foram abordados no Linha Direta Justiça e no Linha Direta Mistério. Tinha o Linha Direta geral, que, enfim, era o tradicional mesmo, que é isso que a gente contou pra vocês, que eles disponibilizavam um número, aí você podia ligar, caso você tivesse alguma pista, coisa e tal, crimes mais factuais. Mas o Justiça, ele era mais pra casos que aconteceram já há um tempinho, que tiveram muita repercussão na época que aconteceram e que já foram julgados. E o Linha Direta Mistério já ia pra aquela coisa do sobrenatural, aliens, umas coisas assim que não tinha muita explicação do que aconteceu. Tinha ali o crime acontecendo, tinha tragédia, mas
Cadê a explicação? O que rolou aí nessa questão? Aí é basicamente esse mood aí. Que é mais parecido com os casos que a gente também traz aqui pro canal, né? Exatamente. Eu acho que é isso, assim. A Terra do Medo tá parecida ali muito mais com linha de direta mistério, que a gente traz uma coisa meio aliens, meio mistérios. E também Justiça, que tem os casos que tiveram uma repercussão maior, assim. E são geralmente os casos que a gente vê aí pela internet, né? Tem podcast, tem canal fazendo. O pessoal faz mais sobre esses crimes que tomam repercussões maiores. Mas a gente sabe que, enfim, crimes acontecem todos os dias, sabe? E esses crimes mais factuais a gente vê aí, né? Nos jornais, notícias, assim. Sim. Então, realmente, o que a gente vê mais na internet são esses crimes mais famosos, né? Exatamente. Digamos assim. E que já foram solucionados, ou não, porque também a gente fala de crimes que ainda não foram solucionados e se tornaram também famosos, às vezes, por esse motivo, por não ter sido solucionado, né? E eu bato muito na tecla também de que a gente se interessa muito pela investigação. Então, a gente, às vezes, fala casos aqui que a investigação foi muito grande, ou que, sei lá, teve um problema na investigação, também rola, sabe? A investigação não foi tão boa. Então, acho que muito do que a gente fala na internet, quando eu falo a gente, é criador de conteúdo de crimes. Eu acho que vai muito pra isso, assim. Primeiramente, crimes que chocam, que marcam, mas também vai muito pro lado da investigação, sabe? Tudo explicadinho como funcionava esse programa, vamos então pra lista de casos. Vamos começar logo de cara com linha direta mistério, que tem bastante a ver com a Terra do Medo, que nem a gente falou. E o primeiro caso dessa lista é o caso do edifício Joelma, que inclusive já foi falado aqui nesse canal, a gente já falou sobre esse caso. O linha direta em si, ele foi a porta de entrada para drogas mais pesadas, para quem gosta desse mundo aí de mistérios e coisa e tal. Nossa, drogas mais pesadas. Mas estamos aí pesquisando mais a fundo sobre esses casos, porque a gente se interessou, e eu acho que para muita gente o linha direta foi um ponto de entrada mesmo pra esse mundo. Pra mim, posso dizer que foi, assim. E tem muita gente que assistia mesmo com medo, eu tô nesse grupo. Mas eu conheço pessoas, gente, que só de ouvir falar no edifício Joelma morre de medo, e é justamente por causa do episódio do Linha Direta. Eu mesmo, assim, foi o episódio do Linha Direta que mais me marcou, assim, porque eu sentia muito medo. Acho que se eu ver hoje em dia, eu não vou ter tanto medo assim, sabe? Mas na época que eu assisti, eu era uma criança, uma simples pequena criança, eu morri de medo. O edifício Joelma era um edifício, um prédio comercial que ficava ali no centro de São Paulo, na Avenida 9 de Julho. E era um prédio comercial, então ficava cheio o tempo inteiro em horário comercial. Eu acho que eu tô falando muito comercial, mas assim, é porque funcionava ali no segunda a sexta, cheio de gente o tempo inteiro. E não adianta, gente, falo de edifício Joelma, agora eu lembro da Véia dos Causos. Se você não sabe do que eu tô falando, vou deixar aqui em cima no card, mas pra você assistir depois. O link vai estar na bio também. Tava tudo correndo muito bem no dia 1º de fevereiro de 1974, até que rolou ali um curto-circuito em um ar-condicionado de um banco que ocupava ali o prédio. E esse curto-circuito acabou iniciando um incêndio. O incêndio iniciou lá no 12º andar, só que se espalhou muito rápido pelo prédio inteiro. Foram mais de 300 pessoas feridas e mais de 180 pessoas mortas. Entre as vítimas estavam ali 13 pessoas que acabaram perdendo a vida dentro do elevador, e essas pessoas não conseguiram ser identificadas depois, porque elas estavam completamente carbonizadas. Essas pessoas foram enterradas uma ao lado da outra, e hoje em dia elas são conhecidas como as 13 almas do Joelma. Provavelmente você já conhece esse caso, e talvez você tenha até visto esse episódio do Linha Direta, mas se você quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o link também na descrição pra você assistir o nosso episódio sobre esse caso, que a gente contou tudinho lá, a história, tudo que aconteceu. Inclusive, tem um outro vídeo também aqui no canal, que é o vídeo sobre o crime do Poço, que é um crime que aconteceu antes do Joelma ter sido construído. Depois do incêndio, o edifício Joelma ficou fechado 4 anos, aí ele voltou a funcionar como um prédio comercial em 1978, só que trocou de nome. Hoje em dia o nome é Praça da Bandeira. Esse episódio que a gente vai falar agora, eu sinceramente não lembro de ter assistido, acho que eu perdi esse dia, mas esse episódio acabou deixando mais conhecido o caso do bandido da luz vermelha, que é um caso brasileiro bem conhecido, até porque, gente, esse nome é muito marcante. Às vezes você conhece até o nome do caso, mesmo não conhecendo sobre o caso. Eu acho que teve até filme sobre esse caso, né? Sim, e o nome é Bandido da Luz Vermelha mesmo. Uhum. Que é nome de filme, né, gente? Vamos combinar.
Nossa. O bom é a Sibeli me contando que tava pesquisando. Aí tinham jornais que citavam assim: o Luiz Vermelha. Sim, como se fosse o nome do cara. O nome do cara é João Acácio. Mas, aí ficava lá, Luiz Vermelha estava em não sei onde, não sei o que lá. Como se fosse o nome próprio dele. Luiz Vermelha. É tipo, meu nome é Cibele, meu sobrenome é Na Terra do Medo. Tipo, Cibele na Terra do Medo. Na Terra do Medo estava contando sobre linha direta. É isso. O tal bandido da Luz Vermelha é o João Acácio Pereira da Costa, que aterrorizou as noites de São Paulo na década de 60. Ele nasceu em Joinville, em Santa Catarina, em 1942, e ele ficou órfão muito cedo, aos 4 anos de idade. Daí, como ele ficou órfão, ele foi morar com o tio dele, ele e o irmão dele. Segundo o próprio João, o tio era uma péssima pessoa, eles sofreram muito na mão desse tio. O tio nega, mas ele fala que sofreu muito. Por conta disso, por conta desses maus tratos e tal, ele decidiu que seria melhor morar na rua do que morar com o tio. Então, ele fugiu de casa. Aí, na rua, foi quando ele começou a entrar ali pra vida do crime, ele cometia uns roubos aqui, uns furtos aqui, e ele até conseguiu alguns empregos, mas ele acabava sendo demitido de todos. E os motivos, gente, são, tipo, inacreditáveis. Uma vez ele foi demitido porque ele deu uns pega na filha do patrão. Na outra vez, ele foi demitido porque ele usou um terno de um cliente pra ir no cinema, pra ir dar um rolê, coisas assim. No início da década de 60, o João, ele se mudou pra São Paulo, na Baixada Santista, e lá ele começou a assaltar, a roubar casas de luxo. A partir daí, ele começou a ser procurado pela polícia, obviamente, e ele era procurado por vários roubos, furtos, por homicídio, por abuso sexual. Ele saía cometendo um monte de crime. E aí você deve estar se perguntando, gente, mas por que ele era conhecido como o bandido da luz vermelha? Eu te explico. É porque quando ele ia atacar, ele usava uma luz vermelha, assim, uma lanterna. E no bocal dessa lanterna, ele tinha um filtro que transformava essa luz em vermelha. Então, todo mundo que era atacado acabava relatando: ah, o cara tava com uma luz vermelha. E daí que veio esse apelido. Ele foi preso em 1967 e ele estava sendo condenado por 88 processos. 77 desses processos eram de roubo, 4 eram de homicídios e 7 eram de tentativa de homicídio. Ele foi condenado ali a 351 anos de prisão, mais um pouquinho do que isso, mas ele acabou sendo solto com 30 anos porque era o que podia na época. Era o máximo que podia ficar preso. E aí ele foi solto. Só que depois de uns meses que ele tava solto, ele acabou arrumando uma briga num bar e ele acabou perdendo a vida porque um pescador atirou nele. Aí ele quase não ficou solto, assim, ele morreu logo depois. Esse caso a gente não falou aqui na Terra do Medo, mas quando eu tava pesquisando, eu vi, assim, que tem muito material sobre esse caso, assim, muita coisa. E se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, fala aqui pra gente se vocês querem ver aqui na Terra do Medo. Ainda mais na próxima temporada do podcast. Pois é, gente, pois é. Vocês querem esse caso? Porque também não vai dar pra cobrir todos os casos, né, gente? Porque o Linha Direta falou de vários. Então, vocês já podem ir falando quais que vocês querem que a gente fale aqui. Sim, manda aí nos comentários, fala aí com a gente, que aí a gente vai pegando e vai vendo qual que dá pra gente fazer lá no podcast também. Do bandido da luz vermelha a gente não falou ainda, mas o próximo dessa lista a gente já falou aqui no canal, que é um caso bem famoso mesmo, que é o caso da Fera da Penha. Inclusive, gente, nesse episódio da Fera da Penha, a gente falou muito sobre o sensacionalismo que às vezes rolava no Linha Direta e a parcialidade, porque eles tratavam os casos de forma bem parcial, sabe? Fera da Penha é como a Neide Maria Maia Lopes ficou conhecida. Ela conheceu o Antônio ali numa estação de trem, que hoje a gente conhece como Central do Brasil. E nessa época, ela tinha 22 anos de idade. Eles se conheceram, flerte aqui, flerte ali, e eles começaram a ter um certo relacionamento. Um namoro. Só que o Antônio era casado e tinha 2 filhas. A Neide não sabia disso. Só que em certo momento ela descobriu. Quando ela descobriu, ela foi lá e falou assim: peraí, o que tá rolando aqui? Não quero isso. E aí o Antônio ficou com aquele papinho de: não, eu vou separar. Só que tá complicado agora. Não vai tá dando pra eu separar nesse momento, mas vai acontecer, confia. A Neide ficou nesse confia durante um tempo, até que ela descobriu onde o Antônio morava. E ela começou a ir até a casa do Antônio quando ele não estava lá. Chegando lá na casa do Antônio, nessas visitas, ela se apresentou para a esposa dele, que se chamava Nilza, como Nilza também. Então ela falou assim: ah, o meu também é Beth. Eu adoro fazer essa piada. Porque eu acho muito louco, assim, que ela simplesmente usou o mesmo nome. Pois é, assim, a pessoa chega: ah, eu também sou a Cibele. E é muito arriscado
arriscado, assim. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa se apresenta, quando você conhece uma pessoa com o mesmo nome, isso é uma coisa que te marca. Uhum. Então, assim, porque ela se apresentou pra Nilza como uma amiga de escola. E, sinceramente, se eu conhecesse outra Cibele, eu ia lembrar dessa Cibele. Tanto que eu tive uma dentista que o nome dela era Cibele, eu lembro dela até hoje. Então, achei arriscado, sabe? Então, mas de qualquer forma deu certo. Infelizmente deu certo. E a Neide acabou se aproximando da Nilza. Mais ou menos um mês depois de que a Neide começou a ir na casa do Antônio às escondidas, ela descobriu que ela tava grávida. E quando ela foi contar pro Antônio, ele não gostou nada. E a Neide tava tipo assim, poxa, que merda, mas assim, tô muito feliz, quero ter esse filho. E o Antônio não queria esse filho, né? Eu não preciso nem falar isso. Então, em certo momento, o Antônio chamou a Neide pra passear, falou que ia visitar um amigo e, na verdade, era pra fazer um aborto forçado na Neide. E aí, chegamos num ponto que é o seguinte. O Linha Direta simplesmente ignorou esse fato. Ah, Cibele, justifica isso que aconteceu depois? Não, não justifica. Nada justifica o que aconteceu depois. O ponto é que eu e o Vitor conversando, assim, a gente chegou à conclusão de que o Linha Direta tava montando um personagem, sabe? Tava dando jus ao nome Fera da Penha. Não justifica, nada justifica, mas... Quando você conta uma história, você tem que contar essa história com todos os detalhes. E é isso que a gente tenta fazer aqui na Terra do Medo. Tudo que a gente encontra de informação sobre os casos, a gente conta. Porque se você deixa de contar certo ponto, você tá criando uma outra narrativa. Que é a narrativa que não aconteceu. Claro que, assim, são versões. Essa versão tava no diário da Neide. Mas nem citar, sabe, que tem essa possibilidade, que isso pode ter rolado, que na verdade é bem provável de que isso rolou, sabe? É uma coisa que poderia ser citada no episódio do Linha Direta, mas é completamente ignorado. Se você quiser saber mais o que a gente acha sobre esse assunto, a gente falou bastante disso no podcast que a gente contou o caso da Fera da Penha. Vou deixar o link aqui na descrição. Daí o que acontece a seguir é tragédia, atrás de tragédia. A Neide, ela se passou por uma amiga da Nilza, foi buscar a Taninha na escola e acabou tirando a vida da Taninha com um tiro e depois ela tacou fogo no corpinho dela. E uma coisa que indigna, eu não sei nem conjugar esse verbo, mas uma coisa que deixa eu e o Vitor passado, chocado, é o que, Vitor? Fala aí. Ah, gente, é porque assim, eu fui até conferir depois, porque sempre que eu lembro, né, desse início, eu fico assim, não é possível. É um surto nosso? É, eu imaginei isso, eu tô exagerando. Eu fui conferir novamente, né, porque tem esses episódios por aí pelo YouTube. Tem. E aí, gente, esse episódio, ele inicia simplesmente com a criança pegando fogo. Convivam com isso. Ela parece como se fosse... uma santa, porque ela se tornou meio que essa santa depois. Mas aí tem todo, assim, efeitos visuais, Efeitos visuais, tecnológicos da época que tinha ali, o fogo em volta dela. Eu achei, assim, bem... assim, de mau gosto. Sim. Eu fiquei muito chocada quando eu vi, sabe? A primeira vez eu não acreditei. E eu continuo achando de bastante mau gosto, sabe? Quer retratar a menina como uma santa? Beleza. Mas pra que o fogo? Sabe? Não cabia. Pois é, né? Na situação, né, em que o crime aconteceu, isso que deixa pesado, né? É isso, gente. A gente queria compartilhar isso com vocês. Obrigada pela participação. Outro caso que o Linha Direta abordou foi o caso das máscaras de chumbo. E esse caso já foi ali pro Linha Direta Mistério, gente, que pra vocês terem uma noção, tem até ET no meio. Sim. Eu adoro esse caso. Esse caso, gente, pra quem gosta de caso não solucionado, que tem gente que adora. Eu sou muito curiosa, gente. Caso não solucionado pra mim é triste porque eu sou curiosa. Mas pra quem gosta de caso não solucionado, cara, é esse caso. E eu tô falando que eu adoro, assim, gente, né? Porque é triste, né? O caso em si é triste, porque ficou duas pessoas, assim, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Com eles. Mas é mais por tudo em volta do caso. E por essa teoria criada de ETs, assim. Não sei se vocês acreditam em ETs. Comentem aí também se vocês acreditam em ETs e o que acham que aconteceu nesse caso, que a Cibele vai explicar agora pra vocês. No dia 20 de agosto de 1966, 3 meninos estavam ali soltando uma pipa e subiram o Morro do Vintém porque uma pipa tinha caído lá. Daí eles estão ali sentindo um cheiro que não é um cheiro agradável. E foi então que eles encontraram 2 corpos. Aí um dos meninos ligou pra polícia e informou o que tinha acontecido. Olha, eu encontrei do nada 2 corpos aqui no Morro do Vintém. Morro do Vintém fica no Rio de Janeiro, em Niterói. No dia seguinte, as autoridades subiram no morro. Aí tinha uma galera junto, tá, gente?
Era uma galera. Tinha a polícia, tinha o jornalista Mário Dias, tinha os bombeiros também. Subiu um pessoal ali. Chegando lá, eles encontraram, sim, estavam lá, os 2 corpos, mas tudo nesse caso é muito intrigante, assim. E os objetos que estavam ali perto dos corpos, não tem muita explicação até hoje. Entre os objetos que foram encontrados, tinham vários outros, mas aí eu vou citar alguns. Uma garrafa de água magnesiana, que eu pesquisei e não entendi até agora o que é isso. O que tem de diferente nessa água? Magnésio, provavelmente, mas não sei pra que serve. Tinha 2 toalhas úmidas, tinha um copo formado por papel alumínio, tipo, eles moldaram papel alumínio ali pra formar um copo. E tinham 2 objetos de proteção pros olhos, que é o que dá o nome a esse caso, que são as tais máscaras de chumbo. Os 2 homens foram identificados como Manuel Pereira da Cruz, de 32 anos de idade, e o Miguel José Viana, de 34. Mas é basicamente assim, descobriu algumas coisas do caso, mas o caso tá aí sem solução até hoje, gente. Não se sabe o que aconteceu com eles. Vou te falar que esse é um caso que pode aparecer nessa temporada, tá? Porque ele é bastante intrigante. Deixa aqui nos comentários se vocês querem que a gente fale sobre esse caso. Antes da gente ir pro último caso dessa lista, não esquece de compartilhar esse episódio nas suas redes sociais, pros seus amigos. E se for compartilhar nas redes sociais, gente, marca a gente que a gente gosta, tá? Eu no @CibeleFala e o Vitor no @euvitorsobral. E o último caso dessa lista apareceu no Linha Direta Justiça, que é o caso do Francisco da Costa Rocha, que é mais conhecido como Chico Picadinho. Ele era uma criança muito solitária, ele não tinha muitas companhias, vivia no meio do mato, e ele tem aquele clichê que a gente vê vários criminosos cometendo, serial killers, que é matar bichinhos. Ele chegou a matar alguns gatos pra conferir se eles tinham 7 vidas. Já adulto, em 1966, o Chico ele foi sair pra beber com os amigos, coisa e tal, beber umas e outras, e ele conheceu a Margarete Suída, que era uma bailarina e ela tinha 38 anos de idade. Eles ficaram ali conversando, trocando uma ideia, coisa e tal, até que em certo momento o Chico chamou a Margarete pra ir pra casa dele, pra eles continuarem a noite ali, conversar, ter um momentinho a sós. Tudo tava correndo muito bem, até um momento em que o Chico perdeu a paciência com alguma coisa, ficou muito estressado com alguma coisa e pulou em cima dela pra atacar ela. E ele acabou enforcando ela com um cinto. O Chico, ele não sabia muito bem o que motivou o crime, o que motivou tudo isso a acontecer, mas uma hipótese é que, por conta da bebedeira, coisa e tal, tava ali, ele acabou não ficando animado para a situação, para colocar em prática o que eles foram fazer ali. Daí a Margarete começou a duvidar da masculinidade dele e ele ficou puto com isso. Ele ficou bem nervoso e acabou atacando ela. Bem, depois dele tirar a vida dela, ele arrastou o corpo dela pra banheira, porque seria um lugar mais fácil de manusear o corpo, arrumar um jeito de esconder, alguma coisa assim. E ele começou a esquartejar o corpo da Margarete. E ele fez isso com a ajuda de um gilete, uma tesoura e uma faca. Algumas partes ele acabou jogando na privada, outras ele colocou em sacos, outras partes ele colocou em baldes. O Chico, nessa época, morava com um colega de quarto, ele morava com um amigo dele. E aí ele informou pra esse colega de quarto que ele tinha matado alguém. Ele até falou que queria se entregar, ele ia se entregar pra polícia, mas antes ele queria falar com a família dele. Aí esse colega de quarto, primeiramente, concordou, mas depois ele acabou avisando a polícia. O Chico ficou preso por 8 anos, ele estudou, trabalhou e até se casou na prisão. E ele saiu em 1974. Um pouco mais de 2 anos depois que ele saiu da prisão, ele acabou conhecendo a Ângela, que era uma garota de programa de 34 anos de idade. Ele levou a Ângela pro apartamento de um amigo e acabou tirando a vida dela também. E ele fez tudo de uma forma bem parecida da forma que ele fez com a Margaret, sabe? O Chico acabou sendo preso novamente, ele ficou 40 anos preso e chegou até a ultrapassar o tempo máximo que uma pessoa pode ficar presa. Daí uma juíza determinou que ele saísse da prisão, que ele deixasse a prisão, mas aí ele ia pra uma unidade que a Secretaria de Saúde Mental iria indicar, pra ele ter ali um acompanhamento psicológico o tempo inteiro. Esses foram alguns dos casos que mais marcaram Linha Direta, e eu tenho certeza que se você assistiu, tem outros casos também que te marcaram bastante. Então deixa aqui nos comentários que a gente vai dar uma olhadinha pra gente ver aqui o que a gente traz na próxima temporada do podcast. E o Vitor não para de fazer a musiquinha de fundo, tá me desconcentrando, mas ele faz questão. Desconcentrei ela, gente. Nossa, porque eu tava nervosíssima aqui, concentrada pra falar que o Vitor não parava. É isso, gente. Deixa o like aí se você gostou desse episódio, se você está ansioso pra temporada aí que vem de podcasts.
E já ativa o sininho pra não perder. Se você gostou desse vídeo, assiste esse aqui, que é o vídeo que a gente falou do Edifício Joelma. Ou então, já vai logo pra playlist de crimes reais. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!